volta com Bancada TVI, recebendo hoje a doutora Renata Caralini, endocrinologista, dando algumas orientações sobre qualidade de vida. Nós conversamos também com o cardiologista Marcos Lima Bedin, para poder abordar principalmente sobre exercícios físicos, alimentação saudável. Então, voltando aqui com a doutora Renata Caralini, temos mais uma pergunta, doutora, de telespectador, Guilherme Brandão. Existe fórmula mágica ou remédio para emagrecer? E ele quer saber se são eficazes. Infelizmente, não existe fórmula mágica, quem dera. E são eficazes alguns tipos de remédio? Nós temos hoje no mercado somente 2 medicamentos aprovados para uso em obesidade, que é a sibutramina e o orlistat. Isso é prescrito por um médico, de acordo com a necessidade? Sim, de acordo com a avaliação médica, se tem mesmo necessidade de tomar a medicação. E esses seriam eficazes? São eficazes. Algumas pessoas questionam que tem aí a moda de alguns antidepressivos, né, conhecidos que realmente fariam emagrecer. Mas seriam só um pouco de inibidores de apetite ou esses remédios também podem, de certa forma, fazer a pessoa emagrecer? Alguns antidepressivos, eles têm no seu mecanismo de ação inibir a recaptação de uma substância chamada serotonina, que aumentam a saciedade. Então, são usados, sim, também para fins de emagrecimento. Eles não são inibidores de apetite, não. Mas pode acontecer também o contrário, da pessoa acabar exagerando e, por compulsividade, comer mais? O que acontece muitas vezes é uma perda de peso inicial com esses medicamentos e depois de uns 6 meses isso não ocorre mais. E o paciente, se ele não se educar, ele vai perder peso e ele vai ganhar novamente. Então, ele tem que mudar os hábitos de vida, ser uma coisa para sempre, para que ele consiga não manter o peso perdido. Tem mais uma pergunta aqui, Gustavo Francisco Dias. Com qual frequência é necessário procurar um médico? Isso depende muito. É uma pessoa saudável, não há necessidade dela estar toda hora no médico. Ela pode ir uma vez por ano para fazer um check-up. Já uma pessoa que está fazendo atividade física, né, que faz uma avaliação antes, o ideal seria de 6 em 6 meses estar fazendo essa avaliação. Agora, se tiver alguma patologia, tipo tem um diabetes, no mínimo de 3 em 3 meses, o paciente vai ter que procurar. Isso não vai variar muito. Crianças também, a senhora recebe no consultório muito caso de crianças, doutora? Recebo. Os pais levando realmente por causa do sobrepeso? Sim, recebo de tudo, né? Não só sobrepeso, obesidade, doenças de tireoide, crescimento, puberdade. E é importante justamente nessa fase de crescimento ter essa orientação, não é? Com certeza, porque primeiro para adquirir, né, desde lá da amamentação, a criança já adquirir hábitos saudáveis, né, já controlar a questão da saciedade, porque a genética que ela carrega não tem como mudar. Então, tem como mudar só o meio ambiente. Então, desde cedo, já introduzir hábitos saudáveis e fazer com que a criança passe pela adolescência com peso saudável, diminui muito o risco dela ser um adulto obeso. E o inverso também vai ocorrer. Uma criança que passa com sobrepeso pela adolescência, ela tem 80% de ser obeso na vida adulta. Aproveitando e falando, né, em frequência de procura por médico, quero convidar a doutora Renata Caralini, você que está em casa, para assistir com a gente uma entrevista que nós fizemos com o cardiologista, Dr. Marcos Bedin. E o Bancada TVI de hoje abordando um pouquinho sobre qualidade de vida, né? Afinal de contas, é bom praticar exercício, fazer aquela consulta de rotina ao médico. E ao meu lado, o cardiologista Marcos Lima Bedin. Doutor Marcos, qual a importância, primeiro, né, da busca por um acompanhamento de um especialista? É muito importante todo indivíduo que pretende praticar alguma atividade física passar por uma avaliação cardiológica de rotina. E atividade física é muito importante em todos os sentidos, né? Promove o bem-estar, melhor controle glicêmico, controle de colesterol, de triglicerídeos, né? E promove uma certa proteção cardiovascular para esses indivíduos, principalmente nos indivíduos que apresentam história na família de doença cardíaca.
Tem alguma pesquisa, alguma estatística que comprove, vamos supor, no consultório do senhor, a procura maior é pelas pessoas de idade ou pessoas já na fase adulta, ou independente da idade, qualquer um pode estar, né, propício aí a ter algum problema cardíaco? Não, independente da idade, ainda mais atualmente com a dieta rica em gordura, os pacientes estão ficando dislipidêmico, diabético mais precoce, e isso é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de doença cardiovascular de forma geral. Acontece a procura de pais trazendo crianças aqui? Sim, frequente, tem bastante. Bastante criança, obesidade também, né? Então tem tido bastante procura, sim. E na parte dos idosos, né? O que geralmente a pressão alta, quais são os riscos mais que os idosos podem ser submetidos? Não, os idosos, pela própria idade, eles apresentam, geralmente eles são hipertensos, então são dislipidêmicos, eles são os pacientes que apresentam maiores fatores de risco realmente. Nós temos visto casos, né, de infarto aí com frequência, né? A mídia praticamente agora tem acontecido com muita frequência. Para um paciente que não faz um tratamento, né, é indispensável realmente esse acompanhamento médico, que um paciente consegue identificar uma possibilidade de uma complicação se fizer um acompanhamento médico, ou tipo, no caso, não que a gente vai saber quando vai infartar, né, vai ter um infarto, mas você consegue com um tratamento amenizar, né, determinadas doenças que possam ser provocadas, serem descobertas? Sim, claro, né? A gente tem que evitar diminuir bastante, todos os pacientes que apresentam os fatores de risco, a gente tem que diminuir esses fatores. Por exemplo, obesidade, o paciente tem que ser estimulado a praticar uma atividade física, perder peso, porque seria menos um fator de risco que esse paciente carregaria com ele, né? O sedentarismo também é outro fator de risco que a gente pode modificar, né? E esses pacientes, eles devem praticar atividade física, né? Se for hipertenso também, diabético, controlar direitinho os níveis pressóricos e glicêmicos, e qualquer sinal, sentiu mal, dor no peito, falta de ar exagerada, tem que procurar o médico para ver o que está acontecendo, que isso pode ser um sinal de que alguma coisa está dando errado. E prevenir é melhor? Com certeza. Do que evitar algum acontecimento. Já teve alguma história que o senhor teve algum paciente que, né, em fase de tratamento, que realmente veio para buscar um exame de rotina e acabou descobrindo, né, durante esse tratamento, que tinha alguma doença? Sim, acontece. Acontece sim. Tem pacientes idosos, diabéticos e mulheres, em alguns casos, eles podem apresentar alguma isquemia silenciosa que não tem sintomas nenhum e apresentarem doença coronariana. E para praticar exercício hoje em dia, as pessoas acham que é simples. Eu vou na academia, eu posso praticar. Isso é certo? Não, o ideal é passar por uma avaliação médica de um cardiologista antes. Quais são as etapas? O que o senhor observa primeiro para poder autorizar realmente uma pessoa a estar fazendo um exercício físico? Tem batimento cardíaco? Como é que é isso? Primeira coisa é a anamnese, colher a história do doente, ver se ele tem alguma doença, alguma evidência de doença cardiovascular, o exame físico e o eletrocardiograma. Aí com esses exames... Se por acaso algum desses vierem dar alguma alteração, a gente pode pedir um outro exame mais específico, mas em geral só isso aí basta. Aí no caso, a pessoa estaria apta a qualquer tipo de atividade? Sim, dependendo do indivíduo, a gente vai individualizar a atividade para cada um, né? Às vezes é uma atividade não competitiva, né, e tal. Porque tem algumas atividades que são mais que exigem mais, né? Isso aí. A resistência da pessoa, então o médico já avalia e tem como indicar. Isso aí mesmo. Para o senhor, o que o senhor considera a cardiologia hoje em dia? É difícil dizer. Eu acho que cardiologia foi a especialidade que eu escolhi. Eu acho que é essencial, porque, como tudo, né, na medicina também, mas é como se fosse a nossa máquina realmente, né? Tudo comanda pelo coração. Isso aí. E quais os exames, geralmente, que são pedidos? Né? A gente escuta muito falar em eletrocardiograma, ecocardiograma. Esses exames fazem parte de exames periódicos de rotina ou só em casos de extrema necessidade? Não, eu faço de rotina mesmo.
Eco não, mas o eletro sim. Em casos selecionados a gente solicita outros exames, né? Mas o eco eu costumo fazer de rotina, o eletro. E o eletro seria mais para identificar o quê? A gente consegue pelo eletro identificar arritmias, sobrecargas cavitárias, dentre outras. Então, geralmente pela rotina, o eletrocardiograma é um exame que o senhor pede. Os outros são mais de acordo com a necessidade de cada paciente? Isso. O eletro, além disso, a gente observa, a gente consegue ver sinais de isquemia miocárdica e é um exame essencial. E para a população em geral, o risco de infarto, doutor, hoje em dia então não está mais para criança, adolescente, não tem mais a ver com idade, né? E sim com qualidade de vida? Sim. O infarto atualmente tem acontecido nos indivíduos precocemente, o que acontecia no indivíduo de mais idade, hoje em dia ele tem acontecido no paciente mais jovem, justamente pela dieta, obesidade, diabetes que se dá numa fase mais precoce. Isso tudo é considerado um fator de risco, um agravante para o desenvolvimento de doenças ateroscleróticas de forma geral. Não são como o infarto, mas também como derrame ou AVC, né? Eu ia lhe perguntar, além o infarto é uma das doenças, né, na parte cardíaca, que mais acomete as pessoas ou tem algum outro tipo? Da parte cardíaca é um infarto, realmente, mas o AVC geralmente acontece no indivíduo mais idoso, mais velho, e o infarto a gente observa que tem acontecido mais precocemente. Outra coisa que eu queria saber se o senhor orienta é a automedicação. O que o senhor tem como visão das pessoas que acabam se automedicando? Meu vizinho foi no médico, está tomando tal remédio. Qual o conselho do senhor? Não, é errado, porque esse remédio pode ser bom para o seu vizinho, mas não ser bom para você. Da conduta individualizada. Tem que ser individualizada. E aquelas milagrosas ervas, né, que não tanto a parte da homeopatia, mas que a gente sabe que os vizinhos também passam, toma um pouquinho disso que melhora, eu estou sentindo um cansaço, estou sentindo uma dor no coração, toma um pouquinho de determinado líquido que melhora. O correto é a busca por um especialista, por um cardiologista e fazer, primeiro, a prevenção? Claro, a prevenção sempre é o melhor. Às vezes o paciente está retardando um diagnóstico que poderia ser feito precocemente. E seria melhor para ele, com prognósticos melhores. A qualidade de vida, então, está justamente nisso, na prevenção e na busca por um atendimento especializado? Sim. O senhor também é clínico, né? Sim. E como a parte clínica faz toda essa, abrange, né? Toda essa etapa de exames laboratoriais, isso também é importante, pessoal, parte de hemograma, né? Saber a taxa de glicose. Isso aí. De volta com Bancada TVI para mais uma pergunta dos telespectadores. Essa já foi. Bom, massa. Chegamos finalmente a falar em massa. Massa moderadamente faz mal ou posso comer todo dia? A minha mãe, Gessi, faz macarronada com frequência e com muitos ingredientes. Essa pode comer todo dia, doutora? Depende desses ingredientes que a pessoa não comentou. A massa é o carboidrato. Nós precisamos de carboidrato todos os dias também, como precisamos de proteínas, lipídios, né, e as vitaminas e os sais minerais. Então, assim, o que se deve fazer é você escolher uma massa. Se você come o macarrão, você não pode comer o arroz, você não pode comer a batata, você não pode comer a farinha, você tem que escolher uma. Então, se você escolher todo dia o macarrão, não tem problema. E também importa, lógico, a quantidade, né, que essa pessoa vai comer. Aí, para calcular essa quantidade, aí só mesmo um profissional vai ser capaz de calcular. E se de preferência essa pessoa comer essa massa, mas integral, melhor ainda. Porque quando tem fibras, né, vai ajudar em vários processos. Então, realmente, quando as pessoas comentam, se eu comer batata, eu não posso comer macarrão. Eu não posso juntar dois tipos de carboidratos, De preferência, sim. Principalmente se esse indivíduo quer perder peso. Em relação aos ingredientes, uma massa, uma macarronada, como a pessoa colocou, né, com molho de tomate, é bem mais saudável do que uma macarronada com molho branco, que leva creme de leite, que leva queijo, né, que são alimentos mais calóricos, mais gordurosos. Então, pode-se fazer uma escolha aí por ingredientes mais saudáveis. Vamos para mais uma pergunta. Quantidade de calorias para homem e mulher. Posso comer a mesma quantidade que meu esposo?
Jéssica Lanes. A quantidade de calorias vai ser diferente para todas as pessoas e entre homem e mulher também. Entre homem e mulher há uma diferença em relação ao sexo e individualmente depende da altura da pessoa, depende do nível de atividade física que ela faz. Então, nunca vai ser igual. Doutora, em relação a peixe, peixe é indicado em alguma em grande 3 vezes por semana? O peixe realmente faz bem para a saúde ou é um mito? O que a senhora tem a dizer em relação ao peixe? Então, o peixe é um alimento muito bom também, contém proteínas, e alguns peixes contêm ômega 3, que são importantes até para o coração. Agora, é importante o paciente tirar a pele do peixe também, assim como a gente recomenda tirar a pele do frango. E sempre, de preferência, assado, grelhado, cozido. Porque se faz um peixe frito, a fritura vai combater o bem que aquele peixe faz. No final vai ser ruim. Acaba perdendo todos esses nutrientes, Exatamente. né? E o da pele é interessante, então é recomendável também te retirar. É recomendável que você retire a pele. Vamos para mais uma pergunta. Sábado agora foi Dia Internacional da... Vou deixar essa para o próximo bloco, que é para a gente falar sobre tireoide. Então, aí a gente conversa sobre isso só no próximo bloco. Em questão de alimentos fritos e alimentos cozidos, é importante a pessoa evitar realmente o óleo de soja, ou quais que são os tipos de óleo mais indicados, busca por azeite, como é que a pessoa deve fazer? A pessoa deve cozinhar com óleo vegetal. Tá? Então, pode ser soja, canola, milho, girassol ou até mesmo azeite. O azeite é uma gordura, né, monossaturada, que é considerada uma gordura boa, que tem seus efeitos benéficos, principalmente para o coração, só que tem calorias. Muitas pessoas se enganam, né? Às vezes comem bastante salada e põem muito azeite e não emagrecem. O azeite é bom? É, mas em pequena quantidade, porque ele é calórico como todas as outras gorduras. Tá? E o que se deve evitar mesmo é, hoje em dia eu acho que pouca gente tem esse hábito, que é cozinhar com a gordura de origem animal. Antigamente se cozinhava muito com gordura de porco, isso aqui no interior ainda existe. Mas é o que se deve evitar, porque aí contém a gordura saturada, que é a pior de todas, principalmente para o coração. E quando as pessoas vão ao restaurante, às vezes perguntam, realmente você comeu um prato de salada antes da refeição, isso é indicado, é uma orientação realmente para te dar essa saciedade, ou não vai interferir em nada? Interfere, porque se você come antes, você acaba demorando mais tempo naquela refeição. Então, dá mais tempo para mandar a mensagem para o cérebro que você está satisfeito. Então, isso é uma boa tática também. Agora, se você comer um prato de salada antes e depois você abusar do que você vai comer, não vai adiantar nada. Aí volta aquela matemática pura e simples, que o que vale no final é o saldo, né? Que tem que estar negativo. Se for no restaurante, coloca o prato de salada, depois enche daquilo tudo de self-service, de carne de tudo quanto é tipo, com aquela gordura. Isso mesmo, não adianta, né, doutora? Não. Então, você que está em casa, que já está querendo saber, mas eu vou passar a ter uma alimentação adequada. Não adianta só comer antes também, né, o prato E também a maneira, o prato de salada, né? A maneira de você mastigar é muito importante, doutora? Muito, muitíssimo, porque se você mastiga devagar, né, se você fica mais tempo ali naquela refeição, você vai mandar essa mensagem para o cérebro, vai dar tempo de mandar, antes que você coma, grandes quantidades. Agora, se você come correndo, engole a comida, a chance de você comer muitas calorias naquela refeição vai ser maior. E a respeito de frutas, voltando a falar um pouquinho de fruta, numa salada de frutas, né, o importante é ter a variedade das frutas e evitar o que se acrescenta, justamente como a senhora fala, creme de leite, essas coisas? A fruta já é doce, a fruta já tem açúcar, então não há necessidade nenhuma de se acrescentar açúcar, leite condensado, creme de leite, que só vai aumentar a quantidade calórica e, né, colocando ali alimentos que trazem prejuízo. É bom ressaltar, então, que praticamente cada fruta já tem a sua quantidade. Já tem açúcar, né? De e açúcar. A fruta é doce, então eu recomendo muito fruta como sobremesa, né? A fruta pura. Além de conter o doce, dá aquela saciedade de comer o doce
E tem fibras também, né? Tem vitaminas, então é super importante para a saúde. E falando em açúcar, a respeito de adoçante, doutora Renata, tem alguma indicação ou qualquer um adoçante que está sem ser as pessoas, né, que têm algum problema de diabetes, qualquer tipo de adoçante, são todos iguais? Há pequenas diferenças, mas os adoçantes eles não são tão nocivos como muita gente propaga. A quantidade de adoçantes que a gente consegue ingerir é pequena durante o dia. Então, tem estudos assim, ratinhos, porque deu câncer de cérebro, é o que se comenta mais. Eles deram quilos de adoçante para aqueles ratinhos, e a gente não pode comparar 20 ratinhos, né, lá de um outro país com a população humana. Não é bem assim, entendeu? Então, assim, o açúcar com certeza vai fazer mais mal que o adoçante. E, no caso, o adoçante é indicado só realmente restrito, mais aconselhável para as pessoas que têm um problema, né, com açúcar, ou também quem quer cuidar um pouquinho mais da saúde pode utilizar? O açúcar simples, que é o açúcar mesmo, né, porque o açúcar está presente em vários alimentos, né, todos os legumes têm açúcar, todas as frutas, arroz, feijão, tudo isso tem açúcar, né, todos os cereais. Só que existem dois tipos de açúcar, o simples e o complexo. O simples, que é o açúcar lá que a gente compra, ou cristal, ou refinado, né, é o pior tipo de açúcar. Então, se a gente puder evitar, melhor. Então, a gente ingerir o açúcar nas outras formas. Então, substituir esse açúcar simples, né, esse carboidrato simples que a gente chama pelo adoçante, é importante para quem, principalmente para quem quer perder peso, para pacientes com diabetes, ou mesmo que a pessoa não tenha nenhum desses dois problemas, ela pode sim substituir. Né? E ela não vai ficar sem açúcar, porque é comum os pacientes falarem, mas eu não como açúcar nenhum, porque eu não como doce. Né? É impossível viver sem açúcar, a gente não vive sem açúcar, porque a gente ingere nos outros alimentos. Apesar de não colocar. E tem alguma diferença básica entre o cristal e o refinado? Para quem... mas então eu vou optar por açúcar. É melhor optar pelo refinado? É melhor optar pelo cristal? Nesse caso, não. Todos dois vai subir rapidamente a glicose no sangue e tem várias consequências. Então, de preferência, evitar o açúcar, seja ele cristal ou refinado. Gerir o açúcar nos outros alimentos. Falando um pouco sobre iogurte, doutora Renata, as mães costumam dar, né, muito, no caso, para criança, adulto também gosta de consumir. Existem os iogurtes light e os diets. Qual a diferença praticamente entre um alimento light para um diet, que engana muitas pessoas, né? Muito. O alimento light, ele tem que ter 25% menos gordura do que seu alimento na versão original. Então, quando você compara um iogurte comum com um iogurte light, aquele light tem que ter 25% menos calorias do que o comum. Se você compara um outro tipo de alimento, um chocolate, por exemplo, comum e um light, aquele light tem 25%, no mínimo 25% menos do que aquele comparativamente igual, entendeu? Só que com essa quantidade maior de gordura. Então, o fato de ser light não significa que não tenha calorias. Significa que, comparado com o seu irmão, que não é light, ele tem 25% menos. Então, entre comer um ou outro, light até mais vantagem, que vai ter menos gordura, né? Menos caloria. Mas pode ter gordura do mesmo jeito, pode ter caloria. E para quem quer emagrecer, às vezes não é nem vantagem, né? A gente nem fica recomendando ou gastar um monte de dinheiro com alimentos light e diet. E o que é o diet? O diet ele é um alimento que ele é isento de algum nutriente. Tá? Então, ele pode ser isento, pode ser diet em sal, isento de açúcar. É mais comum a gente encontrar alimentos diet isento de açúcar. Desse açúcar simples, inclusive. Né? Então, é mais recomendável para pacientes com diabetes. Mas, da mesma forma, não significa que eles não têm calorias. Eles têm calorias. E um alimento diet, às vezes, é até mais calórico que o seu correspondente comum. Entendeu a diferença do diet para o light? Então, depende da indicação clínica daquele alimento. E também não cair no erro. Diet, não tem açúcar simples, mas pode ter. Às vezes tem a farinha de trigo, que é um carboidrato, que é açúcar. Então, as pessoas, às vezes, elas se iludem com essas coisas. Gastam muito dinheiro, porque são mais caros, e no final não tem resultado. E seria, por exemplo, um requeijão light, realmente aconselhável, no caso, manteiga light, margarina light, só por causa dessa redução, realmente?
é aconselhável sim, se há necessidade de se fazer essa redução calórica para perder peso, e também o que importa é a quantidade. Não adianta nada você comprar um copinho de requeijão light. E comer o copinho inteiro. Comer o copinho inteiro, antes você comesse só uma colherzinha de sopa do comum, ia ter menos caloria, entendeu? Com certeza. Vamos dar uma paradinha para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Bancada TVI.